Bom, pessoal, esse então é um transformador que ele transforma 127 ou 110 volts no caso, né, para 6 volts aqui no secundário. No enrolamento primário, nós temos aqui uma derivação que permite ligar tanto em 110 quanto em 220 volts. Não sei se dá para focar aqui, mas está ligado aqui o fio preto e o fio amarelo. Nesse caso você está ligando em 110 volts. Se você ligar o preto e o vermelho, você vai ligar em 220 volts. Isso aqui é utilizado para aparelhos que são bivolt. E na saída aqui nós temos a indicação de 6 volts e 150 mA. Tá? Então esse transformador é capaz de prover apenas 150 mA, que é bem pouco. A compensação, ele é muito pequenininho, né? Aqui dá para ver melhor agora. Então preto 0, amarelo 110 volts, vermelho 220. Então quando eu ligar o preto e o amarelo, eu vou estar alimentando em 110 volts. Tá? Agora a gente vai conectar uma lâmpada aqui na saída para ver ele funcionando. Uma lâmpada de 12 volts no caso, porque eu não tenho nenhuma de 6 volts. Então eu já liguei a lâmpada. É uma lâmpada automotiva. É a lâmpada da parte interna do automóvel. É uma lâmpada de 12 volts, mais ou menos 10 watts. Então ela drena uma potência muito maior do que o transformador é capaz de suprir. Por isso que ela não está totalmente acesa. Ela está um pouquinho fraca. Na realidade, quando você alimenta com 12 volts, ela fica bem mais forte. Bom, eu vou medir agora a tensão na saída do transformador. Aqui está meu multímetro e as minhas duas pontas de prova. Eu coloquei aqui o multímetro na escala de tensão alternada e coloquei aqui no fundo de escala de 20 volts, que é o mais adequado para medir 6. Então vou ligar o multímetro e vou medir aqui. Então repara que a tensão está por volta de 3,9 volts. Bom, então por que no multímetro nós obtivemos 3,9 volts no lugar de 6 volts, que seria a tensão de saída nominal do transformador? Bom, o transformador, apesar de ser uma fonte de tensão, ele também tem a resistência interna dele. Essa resistência interna é a resistência do fio de cobre enrolado no enrolamento secundário. Essa resistência interna está ligada em série com a resistência da lâmpada. Então, a gente tem aqui um circuito em série, né? RI está em série com RL. Como a resistência da lâmpada é muito baixa, aparece aqui uma corrente muito grande, maior do que a projetada. E como nós vimos nas aulas anteriores, a queda de tensão é a resistência vezes a corrente. Então, 6 volts seria a nominal, aí o I vezes o RL seria a queda de tensão na lâmpada, e o I vezes o RI seria a queda de tensão interna no transformador. Como a corrente I é muito grande, acaba acontecendo uma queda de tensão muito grande no transformador, que deixa pouca coisa para a lâmpada. Daí o aparecimento de 3,9 volts. Se eu medir em vazio, vocês vão ver que o valor vai se aproximar muito mais de 6 volts. Então o que é em vazio? É desconectado. Então desconectei. E agora vou medir a tensão em vazio. Olha lá. Agora eu tenho 7,03 volts. Tá? Aqui não está conectada carga nenhuma. Está conectada somente o multímetro, que ele tem uma resistência interna tendendo ao infinito. Por isso que eu tenho aí o valor de 7 volts. Se eu tivesse com uma carga que necessitasse 150 mA, ele teria uma leitura correta.